Um poderoso CEO passava a noite anterior ao seu casamento em um hotel de luxo no Rio de Janeiro, quando a segurança trouxe uma menininha que o olhou nos olhos e disse: "Minha mãe está em coma e você é meu pai." Marcelo Ramos sempre acreditou que a ordem era a chave para o sucesso, e sua vida fora construída de acordo com isso, medida em agendas, contratos e decisões cuidadosamente calculadas. Como CEO de uma corporação de logística global, ele era admirado por sua disciplina e precisão, um homem de cabelos castanhos impecavelmente penteados e olhos azuis que raramente revelavam incerteza. Cada passo de sua carreira fora planejado com intenção, incluindo o casamento que deveria ocorrer na manhã seguinte, um símbolo final de estabilidade em uma vida desenhada para parecer impecável por fora. O hotel de negócios em Ipanema lhe servia perfeitamente. Era silencioso, discreto e eficiente, oferecendo luxo sem excessos, o tipo de lugar onde nada inesperado deveria acontecer. Marcelo estava junto à janela de sua suíte, olhando para as luzes da cidade e o reflexo do mar lá embaixo, revisando mentalmente seus votos e o discurso que faria na recepção. Ele estava calmo, confiante e convencido de que tudo o que era importante já estava decidido. Quaisquer emoções que agitassem a superfície eram deixadas de lado, tratadas como distrações em vez de avisos. A batida na porta veio pouco depois da meia-noite, firme, mas hesitante, o som de uma interrupção. Marcelo franziu a testa, irritado com a quebra de protocolo, e atravessou a sala para abri-la. 2 membros da segurança do hotel paravam no corredor, suas expressões inquietas, como se não soubessem como explicar o que haviam encontrado. Entre eles estava uma menina pequena, com a mão apertada firmemente em uma mochila gasta, sua postura ereta, apesar da hora tardia. "Senhor", disse um dos guardas com cautela, "nós a encontramos sozinha no saguão. Ela insiste em falar com o senhor." A irritação de Marcelo transformou-se em confusão ao olhar para a criança. Ela não devia ter mais de 5 anos, cabelos loiros levemente bagunçados, olhos azuis fixos nele com uma seriedade que parecia inquietante. Não havia medo em sua expressão, apenas determinação, como se já tivesse ensaiado aquele momento muitas vezes em sua mente. "Ela diz que o senhor é o pai dela", acrescentou o guarda baixinho. As palavras caíram com um peso inesperado, ecoando no silêncio do corredor. Marcelo riu uma vez de forma seca, convencido de que houvera um erro, mas o som morreu em sua garganta quando a menina deu um passo à frente. Ela olhou para ele, estudando seu rosto como se procurasse confirmação, e naquele instante, algo dentro dele mudou. Um senso de reconhecimento que ele não conseguia explicar de imediato. "Meu nome é Ana", disse ela suavemente. "Minha mãe me disse para te procurar se algo acontecesse com ela." Marcelo sentiu o ar deixar seus pulmões enquanto encarava a criança. A certeza cuidadosamente construída de sua vida começava a fraturar. Isso não fazia parte do plano, não era algo que pudesse ser resolvido com uma ligação ou uma assinatura. Ao dar um passo para o lado para deixá-los entrar, a percepção rastejou com um pavor silencioso de que a noite antes de seu casamento acabara de se tornar o início de uma história da qual ele nunca soube que fazia parte. Marcelo fechou a porta atrás deles, o clique suave ecoando pela suíte com uma finalidade que acelerou seu pulso. Os guardas de segurança trocaram olhares incertos, claramente aliviados por deixar a situação nas mãos dele, e se retiraram pelo corredor. De repente, a sala parecia muito menor do que minutos antes, seu luxo cuidadosamente arranjado, estranho e fora de lugar,
na presença de uma criança que claramente não pertencia ali. Ana parou perto da entrada, sua pequena mochila ainda apertada contra o peito, como se fosse um escudo. Ela olhou ao redor da suíte com curiosidade silenciosa, observando os móveis polidos e a ampla janela com vista para o rio, mas sua atenção voltou rapidamente para Marcelo. Ele notou como ela parecia composta, como se mantinha firme, deliberadamente, e o pensamento o perturbou mais do que se ela estivesse chorando ou com medo. Crianças, acreditava ele, não deveriam se comportar dessa maneira. Ele fez um gesto para que ela se sentasse no sofá, seus movimentos lentos e cautelosos, como se um movimento brusco pudesse fazê-la desaparecer. Ana obedeceu sem hesitação, colocando sua mochila ordenadamente aos seus pés. Marcelo permaneceu de pé, sem saber se sentar o aproximaria de uma verdade que ele não estava pronto para enfrentar. Ele buscou no rosto dela algo que pudesse explicar aquela situação absurda, uma pista que lhe permitisse descartá-la como um mal-entendido. Onde está sua mãe? Ele perguntou novamente, desta vez com mais gentileza. Ana baixou os olhos, os dedos se entrelaçando em seu colo. Ela está no hospital, disse baixinho. Os médicos dizem que ela está dormindo, mas ela não acorda. A simplicidade de suas palavras fez o peito dele apertar. Um coma. A palavra pairava não dita entre eles, pesada e assustadora. Marcelo sentiu um desejo irracional de negar tudo de uma vez, de insistir que aquilo não tinha nada a ver com ele. Mas algo no tom dela o impediu. Ela não estava pedindo conforto ou piedade, estava relatando fatos. Ela enfiou a mão na mochila e tirou um pedaço de papel dobrado, cuidadosamente alisado pelo manuseio repetido. Marcelo o pegou sem pensar. Era um endereço, o nome de um hospital público de referência e uma única frase escrita em uma letra familiar que ele não via há anos. Se algo acontecer, leve a Ana para o Marcelo Ramos. Ele leu 2 vezes, sua mente recusando-se a aceitar o que seus olhos já entendiam. O nome da sua mãe, disse ele lentamente. Qual é? Sara Cavalcante, respondeu Ana. A sala pareceu inclinar, o passado colidindo com o presente com uma clareza brutal. Memórias que ele havia enterrado sob anos de ambição surgiram. Noites cheias de risadas e discussões. Uma mulher que uma vez acreditou nele quando ele acreditava apenas no futuro que estava perseguindo. Ele se lembrou de como partira, convencido de que ir embora era a solução mais limpa, sem saber o que estava abandonando. Ana o observava cuidadosamente, seus olhos azuis buscando no rosto dele uma reação que ela ainda não sabia interpretar. Ela disse que você talvez não se lembrasse dela, acrescentou a menina, quase em tom de desculpas. Mas ela disse que você é bom, mesmo que ainda não saiba disso. Marcelo afundou na cadeira oposta a ela, o peso do momento finalmente o puxando para baixo. Sua vida, tão meticulosamente planejada, parecia subitamente frágil, equilibrada em uma verdade entregue por uma criança que entrara em seu quarto de hotel com nada além de confiança e um bilhete. Do lado de fora, as luzes da cidade continuavam a brilhar, indiferentes ao desenrolar silencioso que acontecia dentro daquelas paredes, enquanto Marcelo percebia que a história que ele pensava estar terminando com um casamento estava, na verdade, apenas começando. Marcelo mal dormiu naquela noite. Depois que Ana finalmente adormeceu no sofá, encolhida de lado com sua mochila debaixo de um braço, como se fosse um bote salva-vidas, ele sentou-se à pequena mesa perto da janela, encarando o Cristo Redentor ao longe até que as luzes se borrassem. Cada tentativa de organizar seus pensamentos falhou.
este não era um problema que pudesse ser adiado para a manhã seguinte ou delegado a outra pessoa. Já havia se instalado em sua vida com determinação silenciosa. Ao amanhecer, ele acordou Ana suavemente, incerto sobre o tom correto, com medo de parecer distante demais ou familiar demais. Ela sentou-se imediatamente, alerta apesar da hora precoce, e perguntou se iriam ao hospital. O fato de ela presumir que ele a levaria o tocou profundamente, não como uma exigência, mas como confiança. Ele assentiu, percebendo que, na mente dela, a decisão já havia sido tomada, e isso o inquietou mais do que qualquer acusação poderia ter feito. O hospital era um contraste gritante com a calma polida do hotel. O ar cheirava a desinfetante, os corredores cheios de passos abafados e vozes baixas, cada um carregando seu fardo particular. Ana caminhava ao lado dele, sua mão pequena ocasionalmente encostando em seu paletó, como se para garantir que ele ainda estava lá. Marcelo notou como ela naturalmente acompanhava seu passo, como parecia não ter medo em um lugar que perturbava até adultos. Aquela não era a primeira vez dela ali. Quando chegaram ao quarto, Marcelo hesitou na porta. Através do vidro, viu Sara deitada imóvel sob lençóis brancos, máquinas marcando o tempo silenciosamente ao seu lado. A visão lhe tirou o fôlego. Ela parecia mais magra do que ele se lembrava, frágil de uma maneira que fazia seu peito doer com uma culpa que ele não podia mais suprimir. Ana passou por ele sem hesitar e foi direto para a beira da cama, falando suavemente com a mãe, como se continuasse uma conversa pausada há poucos instantes. Marcelo ficou para trás, um observador em uma vida da qual deveria ter feito parte o tempo todo. Ele observou Ana descrever o hotel, as janelas grandes, a vista do quarto, escolhendo cuidadosamente detalhes que sabia que sua mãe gostaria. Não havia medo na voz dela, apenas esperança, firme e teimosa. Ele percebeu então que aquela criança havia aprendido a resiliência, não como um conceito, mas como uma necessidade diária. Um médico se aproximou calmamente e explicou a situação em termos comedidos. O estado de Sara era crítico, mas estável. O resultado incerto, o tempo a única variável que não podiam controlar. Marcelo ouviu, absorvendo cada palavra com uma intensidade que o surpreendeu. Pela primeira vez em anos, sentiu-se impotente e a sensação o aterrorizou. No entanto, sob o medo, havia algo mais, um senso crescente de responsabilidade que não poderia ser negociado. Ao saírem do quarto, Ana olhou para ele e perguntou se ele voltaria amanhã também. Marcelo respondeu que sim, sem hesitar, consciente de que aquela palavra carregava mais peso do que qualquer promessa que ele já tivesse feito. Naquele momento, ele entendeu que, quaisquer que fossem as dúvidas sobre o passado, o futuro já começara a exigir sua presença. O homem que entrara no hotel, certo de quem era, saiu para amanhã transformado, carregando não apenas perguntas, mas a resolução silenciosa de que desta vez ele não iria embora. Quando voltaram do hospital, o peso da realidade já havia se instalado totalmente nos ombros de Marcelo. A cidade estava acordada agora, as ruas enchendo-se de movimento e propósito, como se nada de extraordinário tivesse acontecido. No entanto, dentro da suíte, tudo parecia alterado, remodelado pela presença silenciosa de uma criança sentada à mesa, comendo torradas cuidadosamente enquanto o observava com olhos pensativos. Marcelo movia-se pela sala por instinto, fazendo um café, que mal sentia o gosto, respondendo a e-mails automaticamente, enquanto sua atenção permanecia fixa em Ana, como se desviar o olhar pudesse fazê-la desaparecer.
A manhã que deveria pertencer aos preparativos do casamento começou a invadir o espaço. Mensagens de sua assistente acendiam seu telefone, lembretes de ajustes de terno, reuniões e confirmações finais. Marcelo as ignorou até que o aparelho vibrou insistentemente com uma chamada que ele não podia mais evitar. O nome de sua noiva, Vitória, brilhou na tela e ele sentiu um aperto no peito antes de atender. A voz de Vitória era brilhante a princípio, cheia de antecipação, até que ela notou a hesitação em suas respostas e exigiu saber o que estava errado. Quando ela chegou à suíte menos de 1 hora depois, impecavelmente vestida e visivelmente irritada, a tensão tornou-se impossível de ignorar. Seus olhos foram direto para Ana, que estava sentada quietamente com um livro de colorir que Marcelo encontrara na loja de conveniência do hotel. A criança olhou educadamente, oferecendo um pequeno sorriso, sem saber da tempestade que se formava ao seu redor. A expressão de Vitória mudou de confusão para descrença, endurecendo-se então em algo mais frio. Marcelo explicou o mais calmamente que pôde, escolhendo as palavras com cuidado, embora nada na situação pudesse ser suavizado. Falou da mãe da menina em coma, da possibilidade de Ana ser sua filha, da responsabilidade súbita que não podia ser adiada. Vitória ouviu sem interromper, a postura rígida, o rosto ilegível, e quando ele terminou, o silêncio pareceu mais pesado que qualquer discussão. "Isso não está acontecendo", disse ela finalmente, a voz controlada, mas afiada. "Não agora, não antes do nosso casamento." Ela o acusou de trazer o caos para suas vidas no pior momento possível, de permitir que o sentimento se sobrepusesse à razão. Para ela, o momento era imperdoável, a situação inaceitável. Marcelo percebeu, enquanto ela falava, que ela não estava reagindo à ideia de uma criança, mas à perda de controle, à ameaça que aquela verdade inesperada representava para o futuro cuidadosamente construído que ela vislumbrara. Quando ela lhe deu o ultimato, foi entregue sem gritos ou lágrimas, como se estivesse negociando um contrato em vez de uma vida. Ou a menina seria removida da situação imediatamente, colocada sob os cuidados de outra pessoa, ou o casamento não aconteceria. Não havia espaço para concessões, nenhum reconhecimento do medo ou confusão de Ana, apenas uma exigência de que a ordem fosse restaurada. Ana ouviu o suficiente para entender que ela era o problema. Fechou seu livro de colorir silenciosamente e levantou-se, os ombros pequenos rígidos de esforço. Marcelo sentiu algo se quebrar dentro dele quando ela olhou para cima, buscando em seu rosto uma garantia. Naquele momento, a escolha que ele vinha evitando tornou-se dolorosamente clara. Aquilo não era sobre reputação, tempo ou conveniência. Era sobre se ele escolheria mais uma vez a vida que planejara em vez da vida que precisava dele. Marcelo ajoelhou-se na frente de Ana, colocando uma mão firme em seu ombro e disse-lhe suavemente que ela não iria a lugar nenhum. A certeza em sua voz surpreendeu até a ele mesmo. Vitória assistiu em silêncio enquanto ele se levantava e repetia a decisão em voz alta, desta vez para si mesmo tanto quanto para ela. O futuro para o qual ele se preparara já estava escapando, mas, ao olhar para a criança ao seu lado, ele entendeu que o custo de ir embora agora seria muito maior do que qualquer coisa que ele estivesse prestes a perder. O rescaldo daquela manhã desenrolou-se lentamente, cada hora esticando-se sob o peso de escolhas que não podiam ser desfeitas. Vitória deixou a suíte sem uma cena dramática, sua compostura intacta, sua decepção afiada em algo mais frio e distante. Ela não discutiu mais nem implorou,
e a finalidade silenciosa de sua partida permaneceu na sala muito depois da porta se fechar. Marcelo ficou parado por vários momentos, consciente de que um capítulo de sua vida havia terminado, não com caos, mas com uma retirada deliberada que parecia muito mais decisiva. Ana observava da beira do sofá, as pernas encolhidas junto ao peito, os olhos fixos na porta, como se esperasse que ela se abrisse novamente. Marcelo sentou-se ao lado dela, sem saber quanto explicar, ciente de que as crianças muitas vezes entendiam mais do que os adultos queriam admitir. Ele disse simplesmente que os planos haviam mudado e que ela estava segura, repetindo a palavra até que ela parecesse se assentar no espaço entre eles. Ela assentiu lentamente, absorvendo a garantia sem fazer perguntas, como se tivesse aprendido cedo que algumas respostas vêm depois. Naquela tarde, Marcelo providenciou um teste de DNA, lidando com a logística com uma precisão que parecia quase surreal, dadas as circunstâncias. O processo foi clínico e impessoal, reduzido a papelada e cotonetes, mas carregava um peso emocional que fazia suas mãos tremerem. Ele não sabia o que esperava mais, se a confirmação ou a negação, apenas que a verdade não era mais algo que ele pudesse evitar. Ana aceitou o procedimento com cooperação silenciosa, confiando nele sem hesitar, e essa confiança pesava em sua consciência. Enquanto esperavam pelos resultados, a vida entrou em um estranho estado de espera. Marcelo levava a Ana ao hospital todos os dias, sentando-se com ela enquanto ela falava com a mãe, lendo histórias em voz alta, preenchendo o quarto com pequenos detalhes comuns que tornavam o silêncio menos opressor. Ele começou a notar como instintivamente se ajustava à presença dela, diminuindo o passo para acompanhar o dela, explicando as coisas com mais cuidado, ouvindo com uma paciência que raramente estendia a qualquer outra pessoa. Parecia desconhecido, mas estranhamente natural, como se alguma parte dele estivesse esperando por aquela mudança. Os resultados chegaram tarde da noite, entregues sem cerimônia. Marcelo leu o relatório sozinho, as palavras borrando-se, enquanto o significado afundava. Ana era sua filha. A confirmação atingiu com uma força que o deixou sem fôlego, luto e maravilhamento colidindo em igual medida. Ele ficou sentado ali por muito tempo, o documento repousando em suas mãos, percebendo que a vida que ele acreditava estar firmemente para trás estivera influenciando silenciosamente o presente o tempo todo. Quando ele finalmente contou a Ana, escolheu as palavras com cuidado, ajoelhando-se na frente dela para que ficassem na altura dos olhos. Ela ouviu, séria e atenta, depois sorriu com uma gentileza que abriu algo no peito dele. «Eu sabia», disse ela simplesmente, como se aquela verdade nunca estivesse em dúvida. Naquele momento, Marcelo entendeu que a biologia era apenas o começo e que ser pai dela exigiria muito mais do que reconhecimento. O capítulo fechou-se com outra revelação, uma que aprofundava os riscos além de qualquer coisa que ele tivesse antecipado. Os médicos informaram que o estado de Sara havia piorado, surgindo complicações que tornavam sua recuperação incerta. Se ela não acordasse logo, decisões precisariam ser tomadas em relação aos cuidados de Ana. Marcelo sentiu o peso da responsabilidade assentar-se completamente, mais pesado do que qualquer um que já tivesse carregado. E, pela primeira vez, ele não resistiu. A realidade de ser responsável por Ana não chegou em um único momento de clareza, mas desdobrou-se através de uma série de dias silenciosos e exigentes que remodelaram a vida de Marcelo de dentro para fora. A suíte do hotel, antes um espaço temporário destinado a preencher a lacuna entre uma fase de sua vida e a próxima,
tornou-se um lugar de rotina e ajuste. Pequenos pertences de Ana começaram a aparecer nos cantos do quarto. Um par de chinelos perto da porta, desenhos guardados cuidadosamente na mesa, um bicho de pelúcia colocado ao lado dos travesseiros à noite. Cada detalhe lembrava Marcelo de que aquilo não era mais uma interrupção, mas um novo começo. Ele aprendeu rapidamente o quão despreparado estava para as responsabilidades comuns de cuidar de uma criança. Decisões simples exigiam pensamento e paciência, desde escolher refeições que ela comeria até explicar por que ele não podia estar em 2 lugares ao mesmo tempo. Havia momentos em que ele se pegava deslizando para a linguagem de autoridade, oferecendo instruções em vez de conforto, e tinha que desacelerar conscientemente, lembrando-se de que Ana não precisava de eficiência, precisava de presença. O processo foi humilhante, forçando-o a confrontar hábitos formados ao longo de anos de controle e comando. Ana, por sua vez, revelou camadas de resiliência que tanto o impressionavam quanto o inquietavam. Ela raramente reclamava, raramente pedia mais do que lhe era dado, e aceitava as mudanças com uma adaptabilidade silenciosa que sugeria longa prática. À noite, no entanto, quando o mundo ficava quieto e as distrações desapareciam, sua vulnerabilidade emergia. Ela perguntava se a mãe ainda estava dormindo, se poderiam visitá-la novamente amanhã e se Marcelo ficaria mesmo se as coisas ficassem difíceis. Cada pergunta carregava um medo não dito, e Marcelo respondia com honestidade em vez de falsa certeza, prometendo apenas o que sabia que poderia cumprir. O hospital tornou-se uma presença constante em suas vidas. Marcelo começou a reconhecer as enfermeiras pelo nome, aprendeu a interpretar mudanças sutis nas atualizações médicas e acostumou-se ao silêncio pesado que cercava o quarto de Sara. Ele falava com ela agora, preenchendo a quietude com histórias do dia de Ana, da maneira como ela ria quando se surpreendia, de como estava sendo corajosa. Ele não sabia se Sara podia ouvi-lo, mas falar parecia necessário, uma ponte entre o passado e o presente que ele evitara por tempo demais. Realidades jurídicas logo se seguiram, introduzindo complexidades que Marcelo não podia ignorar. Papéis de guarda temporária, consultas e decisões que antes teriam sido delegadas agora exigiam sua total atenção. Cada assinatura carregava peso, transformando seu papel de visitante em protetor. A responsabilidade era assustadora, mas o mantinha no chão de uma maneira que nada mais fizera. Pela primeira vez, suas ações tinham consequências humanas imediatas, e a consciência disso aguçou seu foco além de qualquer coisa que os negócios já tivessem exigido. Em meio a essas mudanças, a ausência de sua vida anterior tornou-se cada vez mais aparente. Convites eram recusados, reuniões adiadas e prioridades reordenadas sem ressentimento. Marcelo notou o quão pouco sentia falta do ruído da ambição constante, como ele desaparecia facilmente quando medido contra a satisfação silenciosa de ler uma história antes de dormir ou ver Ana adormecer, tranquilizada por sua presença. O homem que antes se definia pelo movimento contínuo encontrou valor na quietude, no simples ato de ficar. À medida que os dias se transformavam em semanas, uma transformação sutil ocorreu. O medo permanecia, a incerteza persistia e o futuro não oferecia garantias, mas Marcelo não se sentia mais perdido. Ele havia cruzado um limiar do qual não podia recuar, não por obrigação, mas por escolha. Ao aceitar o papel que um dia, sem saber, abandonara, descobriu um senso de propósito que não fora planejado nem controlado, mas profundamente, irrevogavelmente real. O telefonema veio pouco antes do amanhecer,
cortando o sono leve que Marcelo aprendera a aceitar nas últimas semanas. Por um breve segundo desorientado, ele não entendeu onde estava ou por que seu peito parecia tão apertado, e então a realidade voltou com uma clareza brutal. O número do hospital na tela foi o suficiente para fazer suas mãos tremerem enquanto atendia, já se preparando para as palavras que temia ouvir. O estado de Sara havia mudado. Não piorado da maneira que haviam se preparado, mas oscilado, instável e imprevisível, forçando os médicos a agir rapidamente. Marcelo vestiu-se em silêncio, cuidadoso para não acordar Ana até o último momento possível. Então, sentou-se suavemente na beira da cama dela e disse que precisavam ir ao hospital. Ela não entrou em pânico nem chorou. Apenas assentiu, deslizando a mão na dele com uma confiança que parecia ao mesmo tempo reconfortante e aterrorizante. Os corredores do hospital pareciam mais frios do que antes, despojados de qualquer ilusão de rotina. Ana ficou perto de Marcelo, o aperto firme, os olhos fixos à frente, como se entendesse que aquela vez era diferente. Quando chegaram à área de espera do CTI, o médico explicou que Sara estava respondendo de maneiras inesperadas, momentos de atividade seguidos por longos períodos de quietude. Não havia promessas, apenas incerteza, e o conhecimento de que as próximas horas importariam mais do que tudo o que viera antes. Ana sentou-se ao lado de Marcelo, balançando as pernas lentamente, o movimento uma tentativa silenciosa de manter a calma. Depois de um longo silêncio, perguntou se a mãe podia ouvi-los. Marcelo disse-lhe a verdade, que ninguém sabia ao certo, mas que falar com ela não faria mal. Juntos ficaram ao lado da cama, Ana falando baixinho sobre histórias da escola que esperava contar um dia, sobre desenhos que queria mostrar à mãe quando ela acordasse. Marcelo ouvia, com a garganta apertada, percebendo quanta força aquela criança carregava, sem nunca dar nome a ela. Quando a espera começou novamente, o tempo perdeu sua forma. Horas se confundiram, marcadas apenas pelo som dos monitores e pelas conversas abafadas dos funcionários que passavam. Ana acabou adormecendo encostada no lado de Marcelo, a cabeça repousando em seu ombro, e ele não se moveu, com medo de que o menor movimento pudesse quebrar a paz frágil que ela encontrara. Segurando-a ali, ele entendeu que o amor não era mais uma ideia abstrata ou uma possibilidade futura, mas algo imediato e exigente, enraizado no momento presente. O médico voltou no final da tarde, sua expressão cautelosa, mas diferente, tocada por uma esperança contida. Sara mostrara sinais de consciência, fracos, mas inegáveis, seu corpo respondendo de maneiras que sugeriam que ela estava lutando para voltar. Não era um milagre. Ainda não, mas era o suficiente para mudar tudo. Marcelo sentiu o peso em seu peito aliviar um pouco, substituído por um alívio trêmulo que o deixou instável. Ana acordou com o som da respiração dele falhando e, quando ele lhe disse que sua mãe estava tentando acordar, ela sorriu de uma maneira radiante e dolorosamente contida, como se tivesse medo de esperar alto demais. Marcelo a segurou perto, prometendo nada além do que o momento permitia, mas sabendo que algo havia mudado. Pela primeira vez desde aquela noite no hotel, o futuro não parecia uma ameaça. Parecia frágil, incerto e ainda dolorosamente incompleto, mas estava finalmente se movendo em direção à luz. Os dias que se seguiram desenrolaram-se com um tipo de esperança cautelosa, do tipo que se move lentamente e exige paciência. Sara não acordou de uma vez, mas em fragmentos, breves momentos de consciência que gradualmente se alongavam, seus olhos se abrindo por segundos de cada vez,
antes de se fecharem novamente. Cada pequeno sinal de progresso parecia monumental, e Marcelo aprendeu a medir a vitória nesses incrementos, resistindo ao desejo de apressar o processo, como antes apressava tudo o mais. Ana estava lá sempre que podia, sentada à beira da cama da mãe, segurando sua mão, falando suavemente como se continuasse uma conversa que meramente fora pausada. Quando Sara finalmente recuperou a consciência total, o momento foi silencioso e comum para qualquer um que passasse, mas mudou a vida dos três. Ela olhou para Marcelo com confusão a princípio, depois reconhecimento, a emoção oscilando em seu rosto, enquanto o entendimento se instalava. Não havia acusações em seus olhos, nenhuma raiva afiada o suficiente para ferir, apenas exaustão e alívio misturados com algo que parecia aceitação. Marcelo falou com ela cuidadosamente, explicando o que acontecera, o que aprendera e o que estava tentando fazer de diferente. A honestidade em sua voz importava mais do que os detalhes. A recuperação levou tempo, exigindo ajustes de todos os envolvidos. Sara enfrentou fisioterapia e longos dias de reconstrução de forças, enquanto Marcelo reorganizava sua vida em torno de visitas ao hospital, rotinas escolares e a presença constante em que Ana agora confiava. O casamento, que um dia parecera tão importante, desapareceu na irrelevância, uma versão distante de um futuro que não cabia mais. O que o substituiu não foi a certeza, mas o propósito, e isso provou ser muito mais sustentável. A mudança em Ana foi sutil, mas inconfundível. Ela ria mais livremente, dormia mais pacificamente e parou de perguntar se Marcelo iria embora. Uma noite, enquanto estavam sentados juntos no sofá assistindo a um filme, ela se inclinou contra ele e o chamou de pai, sem hesitação, a palavra escapando no ar tão naturalmente quanto a respiração. Marcelo não falou por vários segundos, com medo de interromper o momento, então envolveu-a com o braço, entendendo que aquele não era um título para reivindicar, mas um papel que ele teria que honrar todos os dias. À medida que Sara ficava mais forte, as conversas entre ela e Marcelo se aprofundavam. Falaram abertamente sobre o passado, sobre medo e ambição, sobre as escolhas que os separaram e o custo dessas escolhas. O perdão não foi oferecido como um gesto dramático, mas como uma compreensão gradual, construída através da consistência e do cuidado. O amor, quando ressurgiu, o fez silenciosamente, remodelado pela perda e pela resiliência em vez do idealismo. Meses depois, a vida se assentou em um ritmo que parecia honesto e merecido. Marcelo afastou-se do ritmo implacável de sua empresa, escolhendo o envolvimento em vez da imagem, a presença em vez do controle. Uma noite, na casa que agora compartilhavam, ele pediu a Sara que se casasse com ele novamente, não como uma correção do passado, mas como um compromisso com o futuro que estavam construindo juntos. Ana sentava-se entre eles, desenhando a mesa, cantarolando baixinho, sem saber o quão perfeitamente ela completava a cena. Não houve grandes declarações ou finais perfeitos, apenas a certeza silenciosa de que algumas histórias não começam quando deveriam, e algumas famílias são formadas pela perda antes de encontrarem a alegria. Marcelo olhou para a vida ao seu redor e entendeu que o que antes parecera uma interrupção tornara-se o ponto de virada mais significativo que ele poderia ter imaginado.